os fatos mais relevantes para o agro em 2019 e o que podemos esperar de 2020? Vamos falar sobre esse tema com o especialista em planejamento estratégico do agronegócio, o professor Marcos Fava Neves. Olá, professor, que fala diretamente de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, sempre aqui nos atendendo em nosso programa. Prazer falar com você. Espero que tenha tido um excelente Natal e já nos preparativos agora para o ano novo, para a passagem de 2020. Vamos então começar a nossa análise do setor desse ano e, claro, perspectivas também. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é em relação à safra brasileira, né? Safra que chegou aí muito mais atrasada em várias regiões, principalmente quando a gente pega o estado do Paraná, em algumas regiões específicas, teve sim que fazer o replantio da soja e aí também ficar esperando as condições meteorológicas ideais e mais adequadas quando a gente fala em quantidade de milímetros, né? E com isso a gente já, claro, traça aí a expectativa para a safrinha de milho e como é que está essa situação. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer falar com vocês de novo, né? Esse ano foi maravilhoso e um dos motivos foi essa nossa interação, possibilitando levar aí para as pessoas o que nós estamos pensando, né? E vocês foram veículos muito importantes para isso. Eu acho que é um momento festivo aí das pessoas, né? Tivemos o Natal, vamos entrar num ano que daqui a pouco eu exploro com vocês. É a minha maior expectativa da minha carreira profissional, o ano que vai começar. Mas 2019 terminou como sendo um bom ano, né? Nós tivemos uma produção recorde, com preços interessantes, enfim, as questões estruturais do agronegócio nos ajudaram, que é aquela tradicional do crescimento do consumo mundial, né, da urbanização, o efeito Ásia, 9 bilhões de pessoas, e tivemos dois fatores conjunturais que são desse ano, que também impulsionaram bastante a agricultura brasileira, que foi a incidência da peste suína africana na Ásia, China principalmente e outros países, né? E o conflito comercial entre o Trump e o presidente Trump e o presidente Xi Jinping. Esses dois fatos são de conjuntura, né? Eles não são de 10 anos, 15 anos, não são estruturais, mas ajudaram muito a agricultura brasileira nesse ano. E aí nós temos, então, o que você bem comentou, as preocupações para 2020. Entre as preocupações para 2020, a número 1 para nós, nesse momento, é o clima incidindo sobre a nossa safra, né? Então esse é o ponto que tem que ser olhado. A preocupação foi maior, as chuvas vieram, estão irregulares, tem regiões que não estão com a performance que era esperada e, como você muito bem levantou, o risco principal é termos um apagão de milho e não pode acontecer isso de jeito nenhum com a conjuntura favorável que nós estamos para exportação de carnes, para a produção de etanol de milho, para o próprio consumo de milho no mercado externo e exportação de milho. E esse apagão pode acontecer em virtude do fato que você muito bem comentou, que é o plantio mais tardio, submetendo ela a condições climáticas adversas, né, em virtude de ser um pouco mais tarde. Então, assim, eu diria que nesse momento é a minha preocupação número 1 para o ano de 2020 do agro. Agora falando um pouco, professor, sobre uma cultura que teve grande destaque nesse ano de 2019, mais uma vez performou muito bem, que foi a cultura do algodão. O algodão que vem tendo as suas marcas bastante expressivas. Tivemos, inclusive, né, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo e discursando no dia do algodão, na semana em que é comemorado o algodão, sobre a importância, né, do país com essa cultura economicamente, trazendo bastante viabilidade e que, claro, né, saímos aí há uns 20 anos de grandes importadores de algodão, hoje para os maiores exportadores mundiais. E o que vem acontecendo com a cultura do algodão é bastante significativa e, claro, começa-se o plantio agora em dezembro, continua em janeiro e as perspectivas e expectativas são de condições boas aí de chuva, principalmente para a região da Bahia, o que, claro, traz um alívio e perspectiva ainda melhor para essa cultura em especial, concorda? Concordo plenamente. Você sabe que às vezes eu fico triste pelo fato do algodão ficar meio esquecido, né? E a gente fala da arroba, fala da soja, do boom de exportações e de repente o algodão talvez o produto que tenha apresentado nos últimos 5 a 10 anos o resultado mais expressivo de reconversão.
eu acompanhei esse trabalho do algodão, tendo feito alguns projetos para a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, entre eles o de mapeamento da cadeia. Nós estamos participando da campanha Sou de Algodão, que é uma coisa que é benchmarking mundial, né, para fortalecer o consumo da fibra natural, feita pela Abrapa também. E se você pegar os últimos 10 anos e analisar o que era a cadeia do algodão e o que ela se transformou, o crescimento que ela vem tendo, a renda que ela vem gerando, o nível de certificação dessa cadeia produtiva, né? O Brasil não é o maior do mundo, mas hoje ele é o melhor do mundo em termos de rastreabilidade e posicionamento do algodão. Ou seja, em 10 anos, como você muito bem observou, a pouca propaganda fizemos dessa cultura, mas ela é uma das que teve a reversão mais sensacional e com perspectiva futura muito importante, talvez se tornar o maior exportador e o melhor exportador mundial, em termos de valor e quantidade de produto, pelo esforço que eu já falei, de uma cadeia bem estruturada, com produtores técnicos, com uma governança muito legal e chegando a atingir resultados impressionantes. Então, é mais um ano promissor para o algodão, é muito suscetível à questão do clima, principalmente lá no oeste da Bahia, temos que torcer muito para isso, mas mais uma vez trazer bilhões de dólares para o Brasil, transformando aí a nossa economia e transformando as regiões onde eles estão. É muito concentrado, né? Mais de 90% do algodão, Mato Grosso e oeste da Bahia. Então isso possibilita com que essa cadeia produtiva se organize de uma maneira ímpar no agronegócio brasileiro. Bom, professor, já que falamos do algodão, eu trago aqui agora em discussão também a cultura da cana-de-açúcar e, claro, pontuo a questão do etanol. Única esteve presente na COP25, agora em Madrid, na Espanha, né? E, claro, trouxe aí o que chamou muito a atenção dos chineses e outras nações também em relação à campanha mundial que eles lançaram, Bring Back My Blue Sky, traga de volta, né, o meu céu azul. E agora a gente tem a questão do RenovaBio também. Qual é a perspectiva? É um novo momento? Porque o etanol já passou pela questão, digamos, há uns 10, 12 anos, quando veio toda aquela revolução, né? Utilizamos a energia mais limpa do mundo, e aí um certo tempo realmente ficou, digamos assim, não teve aquele incentivo ideal, e enfim, produtores ficaram desanimados, e agora parece que estão dando aquele novo fôlego de novo para a safra, para a cultura da cana-de-açúcar, e claro, pontuando bastante o nosso etanol, a nossa energia limpa. Qual que é a perspectiva para 2020 e a sua análise também de 2019? Bom, rapidinho, no mercado interno e no mercado externo, né? No mercado interno, nós temos uma safra que já praticamente foi concluída, praticamente do mesmo tamanho da safra do ano passado, e essa próxima tende a ser praticamente do mesmo tamanho também. Então, o que nós podemos já concluir? É que os preços serão melhores em virtude do fato do açúcar no mercado mundial finalmente entrar em déficit de produção, e o consumo de hidratado no Brasil, uma grata surpresa como ele vem crescendo, né, competitivo que é pelo preço hoje de mercado da gasolina. Nós não temos mais aquela interferência, né, que mantinha o preço da gasolina artificialmente baixo, quebrando a Petrobras e o setor de cana. Hoje é preço de mercado. Com esse atual preço do petróleo e o câmbio, deve ser um ano interessante também para aumento do consumo do etanol hidratado. Então, para o mercado brasileiro, para o produtor de cana que vem sofrendo seguidamente, a minha expectativa para 2019 e 2020, né? 2020 e 2021, quer dizer, na verdade a safra que começa em 1 de abril, é bem mais favorável. Quem sabe o valor do ATR possa beirar 0,70, talvez até um pouquinho mais, uns 10, 15% acima. No internacional, você já pontuou muito bem o que aconteceu. Eu percebi de 2 anos para cá uma volta, entre aspas, triunfal do biocombustível como solução para os problemas da humanidade. Ele está em relatórios da ONU, de outras organizações internacionais, e com o problema problema gravíssimo de poluição nas grandes cidades da Ásia, notadamente da China, da Índia, né? Eu tive em Mumbai, eu tive em Xangai, você não vê praticamente o sol. A questão do consumo de combustível crescendo pela urbanização da população, a adoção por esses países de políticas de biocombustíveis, que a China deve começar agora com 10%, e a Índia vem crescendo, significa revigorar
esse setor. E o Brasil tem muito a ensinar, tanto para a China quanto para a Índia, que são grandes países, pelo que nós fizemos ao longo dos últimos 40 anos, e a nossa matriz de combustíveis veiculares ser a mais limpa do mundo, né? A cidade de São Paulo, por incrível que pareça, ela não usa essa comunicação, mas poderia usar, é a megalópole do mundo com a matriz de combustível mais limpa existente, né? Isso ambientalmente daria um posicionamento muito legal para a cidade. Então eu estou muito contente com a perspectiva internacional que o biocombustível tem novamente, e aí o Brasil, por ter o etanol de cana, que é o Ayrton Senna dos combustíveis, né, renováveis, é muito fácil falar do etanol fora do Brasil, nos convites que eu tenho, a nossa avenida aí volta a ser grande, e não posso deixar de ressaltar também a implementação do RenovaBio, que é um esforço maravilhoso da sociedade brasileira, é o programa de descarbonização talvez mais moderno do mundo, de grande escala, que começou agora esses dias e representa também toda uma volta de investimento para o setor nos próximos anos, por possibilitar o pagamento por sequestro de carbono e por eficiência, né, que é algo que o setor de cana faz tempo e não recebe por isso. Então, o RenovaBio tem que ser destacado porque ele é um golaço da sociedade brasileira num mundo cada vez mais preocupado com as questões ambientais. É isso mesmo, RenovaBio, que entrou em vigor agora no último dia 24 de dezembro, e você apontou bem, professora, a questão dessa ligação do agronegócio com a China, né? A Brapa também dizendo recentemente com a escritória, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, na China agora também, o que viabiliza muito mais negócios e parcerias com essa demanda importante internacional. E agora indo também para uma outra cultura, né? Já que eu acompanho vocês bastante, você viaja muito também lá para os Estados Unidos e vai para as questões que envolvem, né, todo o agronegócio e essas relações. A gente fala bastante aqui no interior também paulista sobre a safra de laranja, né, dos citricultores, e o que a gente percebe e observou agora trazendo o Fundecitrus aqui em várias oportunidades também eles sofreram sim estiagem, né, fruto não amadureceu o suficiente para atingir um tamanho ideal, porém por conta aí da adversidade que eles têm já há muito tempo com o greening, a principal doença que ataca os citros, né? Então, o que a gente tem de perspectivas aí para a safra de laranja em 2020, visto que a Flórida também não está muito bem nessa questão? Bom, para a laranja, ela tem uma análise um pouco diferente das outras culturas, porque ela não tem essa perspectiva de crescimento da demanda mundial que se observa, por exemplo, para o algodão, para a soja, para as carnes, né? O mercado mundial, assim, para falar bem, a gente pode dizer que ele está estável, mas para ele ficar estável, ele vai precisar da Ásia compensando um pouco a queda de consumo que acontece nos Estados Unidos e na Alemanha, principalmente, que são os dois grandes mercados mundiais. Do lado da demanda, então, essa é a conversa, né? É praticamente do mesmo tamanho. A China agora abriu um pouco mais para a exportação brasileira de suco, tirou algumas restrições que nós tínhamos, então é provável que a China receba investimentos para suco a granel e o nosso suco fique mais competitivo, né? Nós temos também agora um anúncio muito interessante da LDC, da Dreyfus, que fez uma joint venture com a rede Luckin Coffee chinesa de café, que é impressionante, né? Ela abre uma nova loja a cada 5 horas e ela vai começar a vender suco de laranja também, com a qualidade do produto brasileiro. Tenho expectativa nisso. Então, do lado da demanda, não temos essas notícias. Do lado da oferta, a laranja é um produto interessante de se analisar, porque você tem duas regiões do mundo que produzem, né? Elas eram quase que do mesmo tamanho, aí a Flórida abaixou muito e São Paulo cresceu bastante, né, na análise dos últimos 30 anos, e hoje elas estão relativamente estáveis aí em termos de produção. Nós fomos ajudados porque a gente pegou o crescimento de São Paulo, não foi em cima de um crescimento da demanda mundial, mas sim crescimento em cima da queda da Flórida pela incidência de pragas, doenças, crescimento dos condomínios fechados e outras questões que tiraram competitividade lá da Flórida. Mas eles devem ter uma safra provavelmente do mesmo tamanho da anterior. Ela é pequena em termos do que foi, né? 75 milhões de caixas, com um sofrimento um pouco climático que vem tendo. Já pensar que era 240, né? Veio para 75. E o Brasil também teve estresse climático em algumas regiões,
e provavelmente a próxima safra também é menor, em virtude da bianualidade da citricultura. Então, o que eu posso dizer para o produtor de laranja é que, com essa situação de recuperação do preço internacional do suco, com o câmbio a R$ 4,00 que a gente tem, é provável que venha pelo menos uns 2 anos de preços razoáveis bons para a caixa de laranja, né, o que deve permitir mais ainda a redução do endividamento, a modernização dos nossos pomares, enfim. Para quem está com produção boa e não sofreu com o clima, vai ter um resultado econômico muito bom, na minha opinião. Excelente análise. Daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre câmbio, né? Mas aguarde aí, já que você colocou uma outra cultura, já colocando a questão dos chineses do café, recentemente recebemos aqui no nosso programa também o presidente do Secafé, Nelson Carvalhais, que pontuou muito bem como o café deve chegar cada vez mais aí aos chineses, né? Eles que gostam muito de chás e outras bebidas também, ou seja, agora o café realmente abrindo aí esse espaço interessante. Já exportamos para mais de 150 países, mas podemos alcançar sim cada vez mais novos patamares interessantes e ainda há muitos mercados a alcançar aí quando a gente fala da cultura do café. O café que teve a bienalidade negativa esse ano, mas a positiva pro próximo ano, para 2020. Sua análise, professor? Para o café também positiva, né? É um produto soberano, diferentemente do suco de laranja, que tem a concorrência de diversas outras bebidas, né? Água com sabor e outras chás que foram sendo lançados. O café, na verdade, é um entregador de cafeína. Ele é o mais eficiente do mundo ao fazer isso, tem pouca concorrência nesse benefício que ele traz, ou quase que nenhuma. E os fatos interessantes estão também ligados aí à Ásia, estão ligados ao Brasil, Estados Unidos, que é a questão dos cafés cada vez mais nobres, contando história, né? Essa questão toda mercadológica que a cadeia vem dando um show, mas quando você vai para a Ásia, o efeito da urbanização, ou seja, as pessoas indo da propriedade rural para a cidade, já aumenta o consumo de café. A internacionalização da China, com os chineses que foram para os Estados Unidos e estão voltando agora, os jovens, também aumentando o consumo de café. E novas formas de entrega com qualidade e regularidade, que foi esse exemplo que eu falei para você aí da Luckin Coffee e da Starbucks, né? A Luckin a cada 5 horas uma nova loja na China, e a Starbucks a cada 18 horas uma nova loja. Então, isso tudo dá o prazer do ponto de venda também no consumo, ajudando a aumentá-lo. Então, para o café, assim, estruturalmente, é uma situação muito boa também para os próximos 10 anos, por esses fatores todos que eu coloquei. O que nós podemos no Brasil, na minha opinião, é ter um esforço mais aglutinador, principalmente das cooperativas brasileiras, construção de uma organização talvez única, para que o Brasil possa dar passos mais fortes na questão de agregação de valor internacional. Eu acho que nesse ponto carece ainda uma coordenação nossa da oferta para poder dar esses saltos e também participar desse processo de torrefação externa, de abertura de lojas externas. Afinal, o café é o Brasil. Quem tem história para contar é o Brasil, né? Então, também estou bastante confiante e acho que os produtores, com essa frustração, esperava-se uma produção muito maior no Brasil, né? E com esse câmbio, os produtores eficientes também conseguirão ter um ano de resultados interessantes aí com esses preços que a gente tem aí, com o que está sendo prometido para 2020. Bom, e para a gente falar também agora um pouco sobre a situação do câmbio, né? Há essa grande expectativa, muitos especialistas dizendo, né? O câmbio ficando aí um pouco acima dos patamares dos R$ 4,00, e o que a gente já observou aí agora no segundo semestre de 2019. Essa é a sua análise, essa é a sua tendência também, professor, visto que agora produtores de olho também, dependendo da cultura, nos custos de produção, e aí custos de produção entram muitos insumos, fertilizantes e tudo mais, o que pesa de fato aí na rentabilidade. Patamares assim de dólar, dá para ter uma perspectiva para 2020? Antes de mais nada, nós que fazemos análises, né, temos que ter sempre a transparência de dizer para a pessoa que está ouvindo o que nós estamos pensando naquele dia, com as variáveis que estão colocadas naquele dia, né? E eu devo dizer que eu errei feio na questão da projeção do câmbio, porque eu esperava que ele ia terminar esse ano a 3,50, 3,60, em virtude dos fatos
né, que estavam acontecendo ao redor no ano de 2019, ou seja, se você olhar a minha previsão no finzinho de 2018, era para um câmbio real muito mais valorizado do que esse. Agora, muita gente do mercado também errou, porque se você olhar as projeções do Boletim Focus, também indicavam números de real mais forte do que esse, né? Então, o que nós temos aí na questão do câmbio? Eu acho que trabalhar com essa média de 4 para o ano de 2020 é um número aceitável. Eu apostaria numa valorização um pouco maior. Porque o que eu acho? Eu acho que o mundo resolve um pouco essa questão do conflito comercial, o crescimento da economia mundial já estão revendo, talvez em 2020 volte a ter uma pequena aceleração, né? E nós temos aqui, provavelmente, o grau de confiança e o crescimento da economia brasileira, o volume de recursos entrando para a produção no Brasil, para as concessões que haverão, né, as privatizações, isso tudo joga pressão para o fortalecimento da moeda também, além do grande volume de produto que o Brasil vai ter para exportar. Então, assim, se eu puder dar uma recomendação, eu hoje, né, agora em dezembro, apostaria num valor oscilando entre 3,70 e 4,10 para o ano que vem, uma média aí talvez de 3,85, 3,90, tá? Essa é a minha aposta no dia de hoje. Tá certo, professor. E claro, a gente não poderia deixar de destacar também o mercado da pecuária, né? O que vem acontecendo com essa rentabilidade, claro, foi muito e veio muito forte aí nos últimos dias, e depois falamos com vários especialistas, inclusive da Scott também, obviamente que ia ter essa queda, esse ajuste de mercado para a arroba do boi, o que é absolutamente natural quando sobe muito rápido, há esse ajuste também do próprio mercado, né? Mas temos a questão da peste suína, o que fez essa substituição de cerca de 40% da proteína suína pela proteína bovina lá nos chineses, o que mexeu aqui também com o mercado. O que a gente tem? É um ano realmente, porque alguns pecuaristas vinham comentando também, analistas desse setor em especial, que eles passaram 10 anos aí realmente com estabilidade nos preços. Então agora, claro, estão comemorando, é um tempo importante, inclusive de investimento aí para quem lida com pecuária. Como é que fica a sua análise para esse setor em 2020? Bom, se você já conversou com os craques da Scott, acho que não sobrou nada para eu falar aqui, né? De qualquer maneira, vamos somar mais alguns pontos aí. Eu acho que foi um ano histórico, né, para a pecuária. Poucas vezes nós vimos uma valorização do produto gerado pelo pecuarista como foi nesse ano, né? Ela deu um salto, caiu um pouco, mas é fato que houve um grande aumento de custo de produção dos nossos pecuaristas, e o valor da arroba 130, 140, 150 não é sustentável, né? Então, nós temos que realmente conversar agora de um novo patamar aí do preço da arroba para que essa atividade possa crescer de maneira sustentável. Qual é a perspectiva? Bom, da oferta, você sabe que não dá para mexer muito rápido nisso, porque o plantel está aí, né? Então, o que nós temos que observar é o bom investimento feito pelo pecuarista agora para não inflacionar o custo de produção dele. Então, o que ele puder modernizar agora com as margens maiores que ele vem tendo, na questão de redução do seu endividamento, na questão de melhoria de pastagens, ou seja, aquilo que ele pode investir, cujo preço não inflacionou em virtude do aumento do valor da arroba que nós tivemos. Esse é um ponto que precisa ser feito de maneira imediata. Por quê? A perspectiva para a carne, na minha leitura, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, é muito boa. Mercado interno, por conta da retomada da economia brasileira, agora na direção correta e crescendo, talvez, quem sabe, 3% do PIB do ano que vem, posso comentar isso depois. E a questão internacional, com a mesma explicação que eu dei aqui no começo, estrutural, né? O povo vai para a cidade, come mais carne, gosta de carne, né? Essa é estrutural. E conjuntural, o problema chinês que está acontecendo lá. Fora isso, tem outra questão chinesa, que foi a explosão da importação de carne bovina, independente da questão do problema da peste suína africana, que foi a brincadeira que eu costumo fazer nas palestras, né? O chinês experimentou bife e gostou de bife, graças a Deus. E não tem como ele fazer a carne bovina lá, ele tem que comprar do Brasil. E eu li um estudo recentemente que eles estão consumindo 4 quilos por habitante por ano,
né? Isso aí a gente pode brincar que é o que a gente consome num belo churrasco de fim de semana inteiro, cada um de nós, né? Mas é bastante. Haja carne, hein, professor? Nessa época de Natal deve ter gente que passou esses 4 quilos aí no final de semana. Mas, de qualquer maneira, a expectativa é que em 10 anos eles vão para 8 quilos por habitante por ano. Outro dia eu fiz a conta numa reunião com um grande grupo de confinadores, né, pecuaristas brasileiros. Esses 4 quilos de diferença entre os 8 daqui 10 anos e os 4 de agora, multiplicado pelo tamanho da população, dá 70% do que o Brasil produz hoje. Uau. Então, assim, para carne bovina, para carne suína, para carne de frango, é uma perspectiva muito boa que o Brasil tem em 2020, desde que não aconteça nenhum desastre aqui no Brasil. E o desastre, o que seria? A incidência de peste suína africana no Brasil, a volta da aftosa ou uma seca que interfira na segunda safra de milho. Essas 3 em conjunto são os medos que eu tenho. Para isso, fica aqui uma contribuição. Eu não tenho opinião formada, preciso estudar um pouco mais. Mas será que não é o caso da gente postergar um pouco a questão da vacinação de aftosa, em virtude do momento que nós estamos vivendo, do problema nosso de fronteiras e outros, né? Isso tudo a cadeia produtiva tem que discutir com harmonia, sem interesses secundários que não sejam o crescimento do setor e das exportações no Brasil, e fazer os máximos esforços possíveis e impossíveis para evitar que uma infecção aconteça na produção brasileira nesse momento, que seria uma tragédia, né? Você tem uma oportunidade sensacional, mas você tem riscos também que precisam ser controlados. Então, recursos adicionais para isso, estrutura para isso é necessária para que a gente não corra o risco de perder esse cenário muito bom para os próximos anos para as carnes brasileiras, porque o problema lá da peste suína africana na China não parou de piorar ainda, e na Ásia ele continua piorando até que ele comece a melhorar, e nós não podemos perder essa oportunidade que esta conjuntura oferece para a cadeia produtiva aqui no Brasil. Certo. Professor, a última questão, claro, para a gente fechar aqui toda a nossa análise, que foi bastante importante para quem está nos acompanhando, claro, a sua avaliação desse ano sobre o governo Bolsonaro, também o papel da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fazendo bastante relacionamentos internacionais, missões internacionais aí importantes, né? E expectativa também para esse ano de 2020 com o governo e sabendo também, claro, não deixando de fora a questão internacional, eleições norte-americanas. Bom, eu acho que o governo tem... eu costumo olhar a questão mais administrativa e menos política, né? Como professor da área é o que me interessa. Então, eu tenho acompanhado a performance nas áreas aí do Brasil. E tem algumas áreas que eu estou muito contente com o que eu tenho visto, principalmente nessa questão da condução da infraestrutura, da condução da desestatização, que são coisas fundamentais para a nossa sociedade. Então, ministro dos Transportes, a área econômica do governo conseguiu virar o Brasil para a direção correta e agora o país ganhando aceleração. A agricultura também estou bastante satisfeito, na questão do meio ambiente também. Então, o ministro Ricardo, a ministra Tereza merecem o meu elogio, porque estão tocando áreas difíceis, enfrentando, principalmente o ministro Ricardo, 3 ou 4 grandes desastres que aconteceram durante o primeiro ano aí da gestão dele, e mostram uma coisa muito importante, que é o trabalho conjunto da agricultura e do meio ambiente. Isso está acontecendo no Brasil como talvez eu nunca tenha visto aí na minha história profissional. Então eu tenho gostado muito dessa questão da coordenação, avanços importantes na educação, um chacoalhão no sistema público universitário para que ele se vire mais para a demanda, parcerias com o setor privado, né? Na área de energia também, enfim, tem muitas áreas que eu estou vendo a questão caminhar como eu gostaria aí no governo brasileiro. Acho que nós vamos terminar 2019 como o ano do giro do transatlântico, né, do petroleiro, e agora ele caminha na direção correta, ganhando aceleração. Para 2020, eu queria concluir com o porquê do meu otimismo, né, da minha perspectiva que nós podemos estar perante o melhor ano da nossa atividade profissional, porque nós temos um conjunto de fatores, um conjunto de planetas alinhados que eu não vi
desde que me formei em 1991. Esse conjunto de fatores são taxa de juros baixa, inflação baixa, câmbio razoável, otimismo, confiança. Isso tudo colocado me leva a crer que a aceleração da economia brasileira, não acontecendo nenhum desastre, tende a ser maior do que a que está sendo prevista, e eu queria destacar um fator aqui com vocês. Nós não sabemos como porque não tem paralelo na história recente do Brasil, como será a influência do comportamento do indivíduo, do investidor, com o juro baixo no Brasil. Ou seja, traduzindo, a insatisfação que as pessoas têm hoje com o rendimento do seu dinheiro no banco, que ela acostumou muito tempo a ter esse rendimento e ficar satisfeita, pode fazer com que, está fazendo com que, essa é a minha hipótese, que se retire o dinheiro do sistema financeiro e coloque na economia real, coloque na construção civil, na abertura de franquias, de novos negócios. E isso tudo tem um efeito multiplicador, né, na renovação de ativos que as pessoas tenham, né, na reforma e outras coisas. Porque você gera empregos, gera oportunidade e gera consumo. Então, para mim, a grande variável desconhecida dos nossos economistas e estrategistas é o comportamento do indivíduo com o juro baixo no Brasil. E eu acho que nós vamos ter uma grata surpresa com o comportamento desse indivíduo, ajudando a acelerar a economia brasileira e fazendo o que nós mais precisamos hoje, que é criar oportunidades para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho e conseguirem caminhar com as suas próprias pernas, ajudando o país. É isso que nós precisamos. Excelente, professor. Muito obrigada por toda a sua análise. Nosso bate-papo aqui bastante interessante, pertinente e com muita propriedade aí sobre o setor. Excelente 2020, virada aí de ano para você e toda a sua família. Para vocês aí também, que possamos estar juntos, disseminando informação em 2020. Para todos que estão nos ouvindo, um ano de muita saúde em primeiro lugar, muito trabalho, equilíbrio, né? E poder curtir também aí os bons momentos, tá? Um abraço a todos e feliz 2020. Obrigada, excelente ano.